Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara informa. Olá, muito boa tarde, né? A gente podia dizer um sabadão novo, né, por aqui, mas não é exatamente um sabadão. Muito Como boa assim, tarde. Um sabadão? É não quase. estou entendendo. É quase. Para quem acompanha a 101,5 FM, estamos começando aqui o nosso Câmara Informa, segunda edição. Comigo a colega jornalista Ellen Francini. Nós estamos ao vivo diretamente com você nessa terça-feira, 14 de novembro de 2023. Muito boa tarde, Aderbal Machado. Boa tarde você que segue acompanhando a programação da 101,5 FM durante todo o dia. Seguimos juntos até às 6h30 da tarde com informações históricas, notícias do Legislativo, utilidade pública, aquela pitada de humor e entrevistas de credibilidade. Interaja com a nossa equipe. WhatsApp, preste atenção ali. O WhatsApp da Rádio Câmara é esse aqui, ó, 32637631. 3263-7631 é um número para você salvar na agenda e enviar as suas sugestões de pauta, gente que você gostaria, né, instituições que você gostaria de ouvir e ver aqui no nosso programa, comentários e também aproveita e segue a página no Insta, que é o @CâmaraBC. Agora 6h01. Câmara Mirim de Balneário Camboriú entrega computadores no Caíque Ayrton Senna, bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. 4 projetos e um veto em pauta na sessão legislativa hoje à noite na Câmara BC. Hoje, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes. Na reportagem de Mari Junques, você vai saber mais sobre a doença, o tratamento e os cuidados básicos para prevenir esse mal. Amanhã é feriado nacional. Saiba o que funciona em Balneário Camboriú no feriado nacional desta quarta, dia da Proclamação da República. E daqui a pouco, no estúdio, tem entrevista sobre a Casa Biel. Essas e outras informações no Câmara Informa, que já está no ar. Vai você, é com você, Ellen. Eu estava esperando o Aderbal fazer aquele fade out, assim, descer a trilha, entendeu? Agora 6h02, vai você. A terça-feira, 14 de novembro de 2023, se nós seguimos aí na Primavera Brasileira, faltam 38 dias apenas para o que, Aderbal Machado? Pois é, para a chegada... El verano. El verano. El verano. Hoje é Dia Mundial do Diabetes, Dia do Bandeirante, Dia Nacional da Alfabetização. Bom, hoje é Dia Nacional da Alfabetização, bem dito, está bem colocado aí. Nós comemoramos essa data desde 14 de outubro de 1966 e ela foi instituída em homenagem à criação do MEC, o Ministério da Educação e Cultura, em 1930. Informação. 14 de novembro na história, lá em 1179, essa foi longe. Nascia em Londres Ricardo Coração de Leão. Entre os feitos, ele resgatou escravos na França, Espanha e Argel, considerado mártir pelos mouros em 1240. Em 1840, nascia Claude Monet, pintor francês. Em 1930, então, era criado o Ministério da Educação, o famoso MEC aqui do Brasil. 1949, a Convenção Estadual do PTB lançou a candidatura de Getúlio Vargas à presidência da República. Em 1965, tropas americanas e vietnamitas estavam em confronto. Aí essa palavra aqui, eu quero ver o Aderbal falando. Não, vale... é bem assim. Lá tinha nomes assim, Da Nang, esse aqui é Iadrang, é uma das localidades onde se deu essa feroz Veja feroz que o Aderbal é fluente também em Vietnã. Não, é que eu acompanhei muito a Guerra do Vietnã. A pronúncia? A Guerra do Vietnã, sim. Foram 3 dias de batalhas com severas baixas de ambos os lados. 1975, o Programa Nacional do Álcool foi lançado para estimular o consumo do produto no Brasil como combustível alternativo. Em 1982, ocorria a primeira eleição legislativa brasileira. Após 20 anos de regime militar, o PDS elegia 12 governadores,
e a oposição 10, embora tenha ficado com os considerados estados mais importantes. Amanhã, dia 15 de novembro, além da proclamação da República, é um aniversário da Câmara de Balneário Camboriú. São 57 primaveras de serviços prestados à população e a toda a cidade. A equipe de comunicação da casa agradece e parabeniza a todos que fizeram e aos que ainda fazem parte dessa história que segue. Parabéns. Parabéns para todos, parabéns para nós que estamos aqui prestando serviço também, né? E domingo tem colega efetiva na casa completando aniversário. Parabéns a Gabriela Gonçalves. Frase do dia: sem saber que era impossível, foi lá e fez. E fez. Vê que não está escrito, mas eu já sabia, viu? Nós conhecemos as coisas. Exatamente. Você está na Rádio Câmara 101,5 FM, Câmara Informa, segunda edição. Agora são 6h05. A Câmara de Balneário Camboriú a serviço da comunidade. 4 projetos e um veto em pauta da sessão legislativa hoje à noite na Câmara BC. O veto 10 de 2023 do Executivo estará em votação. É um veto total ao texto integral do projeto de lei 189 de 2021 do vereador Alessandro Teco do Republicanos, que dispõe sobre a instalação de bebedouros públicos com água potável nas principais praças do município. O veto teve pedido de adiamento de votação aprovado na última quarta-feira, dia 8, e por isso voltou à pauta na sessão dessa terça. Por sua vez, o projeto de lei ordinária do vereador Cacá Fernandes, Partido Podemos, vai estar em primeira discussão. É o que proíbe a instalação de banheiros unissex de uso coletivo nos estabelecimentos públicos e privados do município. Os outros 3 projetos na pauta estarão em votação. O projeto de lei ordinária 11 de 2021 do vereador André Meirinho, do Progressistas, institui o Estatuto do Pedestre no município de Balneário Camboriú e estará em votação juntamente com a emenda número 1, que também é do autor do projeto. E de autoria do vereador Cristiano PL, o projeto de lei ordinária 206 de 2021 obriga os condomínios residenciais e comerciais a comunicarem aos órgãos de segurança pública a ocorrência de casos de maus-tratos aos animais. E o PLO 75 de 2023 da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social do Legislativo, que altera dispositivo da Lei 4.327 de 2019, que declara de patrimônio cultural e imaterial do município a pesca artesanal para a captura de tainha, que é Mugili lisa, o nome científico da tainha. E só uma correção, nós falamos alguma data aqui comemorativa da Câmara, né? São exatas 58 primaveras. 50. Eu acho que a gente pulou uma aqui. Então, 58 primaveras, a nossa casa completando, com muito orgulho. Tá certo. Hoje, o dia foi de entrega dos computadores do CAIC Ayrton Senna, bairro dos Municípios, em Balneário Camboriú. Os equipamentos são fruto de R$100 mil em emendas, de um total de 300 mil, conquistadas durante visita técnico-educacional a Brasília, ainda com a legislatura de 2021. Segundo o presidente da Câmara, vereador David Labarrica, a política está demonizada e os jovens são o caminho para a mudança dessa ótica. Sem dúvida nenhuma, o futuro é com esses jovens e é o nosso dever estarmos incentivando cada vez mais e mais para que eles se insiram na política, para que eles peguem gosto pela política. Por quê? A política hoje, eu costumo sempre falar que a política está demonizada, as pessoas não querem saber da política e não gostam da política. Porém, tudo se envolve, tudo gira em torno da política. Então, nós ali da Câmara de Vereadores temos feito esse trabalho, temos nos dedicado a esses jovens porque, volto a dizer, sem dúvida nenhuma, o futuro é com esses jovens, eles é que vão governar, eles que vão comandar Balneário Camboriú, Santa Catarina e o Brasil. Esse foi um processo antes alinhado com a equipe de educação municipal. Os computadores entregues hoje são fruto da verba repassada pela então deputada, hoje secretária estadual de Saúde, Carmen Zanotto. A Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú é referência com a sua Câmara Mirim de trabalho, de organização. E a Carmen preza muito por isso, né? Pela organização, pelo trabalho. Esta referência faz com que ela seja a primeira deputada a não debater, não discutir e enviar essa verba, sabendo que essa verba seria muito bem empregada.
Na época da pandemia, o caíque Ayrton Senna cedeu os próprios computadores para o setor de saúde do município. Para a diretora pedagógica de Balneário Camboriú, Nilzete Teixeira, esse benefício é o pleno exercício da cidadania. Além do exercício da cidadania deles, que é plena, né, esse exercício, eu fico feliz de estarem conseguindo recursos que é para o próprio benefício desses alunos. E o secretário de Educação, Marcelo Achute, também esteve presente durante a entrega no caíque Ayrton Senna. Ele considera esse um dos grandes feitos do programa Câmara Mirim BC. Os vereadores mirins têm feito um papel importantíssimo, não só na Câmara de Vereadores, mas principalmente nas nossas unidades escolares. Aqui é um exemplo, né, que a própria reivindicação dos vereadores que tiveram até Brasília e conseguiram uma emenda parlamentar para implementar mais um laboratório de informática. A atual conselheira mirim Letícia Campana de Góes, de 16 anos, estava na comitiva de 2021 em Brasília, responsável por voltar para casa com R$300 mil em emendas parlamentares. Nós fomos vereadores mirins que hoje estão entregando computadores para uma escola. É uma honra sem fim. Agradeço demais aos meus colegas vereadores mirins que junto comigo fomos em busca, conversamos com os deputados, mesmo que estivéssemos nervosos com tudo. E também agradeço a Câmara de Balneário Camboriú, que dá todo esse suporte, todo esse apoio para nós, vereadores mirins. Outro integrante da legislatura que trouxe recursos federais para o município é a Ana Cristina dos Santos Landim, de 16 anos de idade. Ela comenta qual foi a maior dificuldade na época. Uma dificuldade que eu tive foi na questão de timidez, porque eu estava num ambiente totalmente diferente do que eu estava acostumada, né? E então eu ficava muito receosa no que falar, será que eu posso falar, como será que eles vão nos tratar, né? Então eu ficava muito pensativa nesse quesito. Mas no fim só foi uma preocupação quando nós fomos conversar com os deputados, eu consegui me soltar, a nossa turma ali dos vereadores mirins conseguiram deixar assim um clima mais legal e tudo mais, e que deixou mais leve, mais fácil de conversar com os deputados e pra gente conseguir a emenda para Balneário Camboriú. Pois é, e esse ano eles repetiram o feito e aumentaram o valor das emendas, R$1.050.000, também destinados à educação municipal. As sessões mirins, atividades educativas e a gravação do podcast Vai Dar Política são ferramentas que colaboram no desenvolvimento do potencial comunicativo dos jovens parlamentares. Vale destacar ainda, Aderbal, que todos os programas já veiculados podem ser acessados nas principais plataformas de streaming e também no site legislativo, que é o balneariocamboriú.sc.leg.br. Destaque dos gabinetes. O tenista Gustavo Kirten, o Guga, recebeu ontem o título de cidadão honorário de Balneário Camboriú. A proposição foi do vereador André Meirinho, do PP, e a placa foi entregue no Instituto Guga Kirten, a mãe do atleta e presidente do Instituto, Alice Kirten. Eu primeiro quero agradecer, né, essa oportunidade de ver o meu filho, né, representando ele aqui nesse momento, ser reconhecido pela cidade de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú é uma cidade onde eu praticamente nasci, que eu estou lá nos meus 74 anos de vida, eu veranei em Balneário. A gente tinha sempre muita ligação. E o Guga, obviamente, teve os treinos lá, né? Falava muito de lá também. Então, a gente fica muito grata, através do vereador, a gente poder receber essa homenagem. Eu digo a gente, porque a gente, como família, acaba assumindo as coisas juntos. Na justificativa da proposição, o vereador André Meirinho elencou a relação do atleta com a cidade. Grande atleta catarinense, brasileiro, e que, enfim, que é uma grande referência global, né, como atleta do tênis, mas também como cidadão, e uma grande referência a todos pela sua forma de ser, pela suas características, e que tem um vínculo com o Balneário Camboriú, inicialmente na sua infância, viveu parte da sua infância aqui na casa da sua oma, né, da sua avó, que aqui morava, os treinos realizados, possui residência também em Balneário Camboriú, e sem dúvida, né, incentiva atletas e a entidades que apoia a nossa cidade também via o Instituto Guga Kirten.
Durante o encontro, a mãe do atleta presenteou o vereador de Balneário Camboriú com a biografia Guga, um brasileiro. Saúde. Hoje, 14 de novembro, é celebrado o Dia Mundial da Diabetes. Atualmente, o Brasil é o 5º país em incidência da doença no mundo. São 16.800.000 doentes adultos em tratamento. Esse número, portanto, não inclui aqueles que ainda, é claro, não descobriram e os que estão na chamada janela glicêmica, ou mesmo aqueles que já sabem, mas ainda não tratam. Saiba sobre os cuidados básicos, prevenção e tratamento na reportagem de Mari Junks. Muito boa tarde, Mari. Boa tarde, pessoal. Uma data importante que merece toda a atenção necessária, já que a diabetes é uma doença crônica silenciosa que pode levar à morte. A doença é caracterizada pela elevação da glicose no sangue. Pode ocorrer devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio insulina que é produzido no pâncreas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente no Brasil mais de 15 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional. No mundo, a doença afeta mais de 250 milhões de pessoas e os casos devem dobrar até 2030. A médica endocrinologista Dânia Douzan explica que existem 5 tipos de diabetes, mas os mais comuns são os tipos 1 e 2. O tipo 1 é uma doença autoimune que vem normalmente lá na infância, em que o corpo produz anticorpos que destroem as células beta do pâncreas, fazendo com que a insulina não seja mais produzida. E o tratamento dele vai ser sempre só com insulina. O diabetes tipo 2, ele vem mais na idade adulta normalmente e tem mais relação com os hábitos das pessoas, né? Com o ganho de peso, com o sedentarismo, com a má alimentação, porque nesse tipo de diabetes há uma resistência à insulina. Nesse caso, a gente normalmente consegue tratar o paciente com mudança do estilo de vida e medicamentos via oral, mas algumas vezes também é preciso de insulina. Outro fator importante é que para prevenir a diabetes é preciso ter um estilo de vida mais saudável, com boa alimentação e prática de atividades físicas, já que a obesidade é um dos fatores que pode levar a pessoa a desencadear a doença. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junks. Entre os sintomas da doença estão fome excessiva, sede constante, fraqueza, perda de peso repentina e fadiga. A diabetes ainda não tem cura, mas existem tratamentos que devem ser seguidos com orientação, é claro, do seu médico. Agora estamos com 6h18. Entrevista. E já está aqui no estúdio Andréa Costa Coelho, ela que é coordenadora da Casa Biel, Associação Gabriel Costa Coelho, que funciona em Itajaí, lá na Rua Brusque, 1205. Muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, né, por estar aqui, ter essa oportunidade de estar falando da Casa Biel e o trabalho que nós temos feito na nossa região. E a pergunta que a Andréa mais ouve é: por que foi criada a Casa Biel? Conta pra gente. A Casa Biel veio da história do meu filho. O Gabriel teve leucemia com 12 anos, precisou de um tratamento, né? Iniciamos em Florianópolis, ele teve muitas sequelas. Aí sim eu vou explicar para vocês o que é uma equipe multidisciplinar. Lá no Joana de Guzmão? No Joana de Guzmão. Certo. Ele precisou, porque ele teve 2 AVCs no início do tratamento. Ficou lá por 5 meses. Aí foi quando houve a recidiva. Precisamos ir para São Paulo. Recidiva é quando? Quando a doença volta. Então, nesse momento, nós precisávamos de um transplante de medula óssea. E no nosso estado não temos transplante de medula óssea para criança. Ainda? Ainda. Essa é uma das tuas lutas. É isso aí. Vamos fazer de tudo para trazer para cá. E aí nós fomos para São Paulo. Minha família é de lá, então pelo menos ficava um pouco mais fácil, né? De uma certa forma. E nós continuamos no GRAAC. E aí lá no GRAAC. E nesse período nós iniciamos uma campanha que tomou um âmbito até nacional e internacional, né? Que se chamou Força Biel.
E essa campanha foi sobre doação de medula óssea. Antes de te conhecer, eu conheci a campanha. Ai, que bom. Muita gente foi muito beneficiada durante esse processo. Nós temos dados do INCA que no processo que foi a campanha do Gabriel de julho de 2015 a julho, ali mais ou menos agosto de 2016, houve um aumento de 1 milhão de doadores no banco. Então, assim, na realidade, as pessoas são muito solidárias, né? Elas só precisam entender. Saber exatamente. Como podem ajudar, de que maneira. Isso. E com isso, o Gabriel conseguiu o doador dele. Conseguiu o doador de 1 em 1 milhão, do jeito que os médicos pediram. Né? E teve a cura. Que idade ele estava quando ele conseguiu? Ele estava com 14. Aí ele teve a cura, mas infelizmente partiu, nos deixando aí um legado gigantesco para auxiliar várias famílias, várias crianças. Aos 14 ele partiu? Um pouquinho Aos 14. Depois. Ele iniciou o tratamento com 12 anos, em fevereiro, né? Recebeu a medula no dia 9 de julho de 2016. Aí qual foi a explicação médica para a gente pensar? Se recebe, então tá tudo certo. Não, nem sempre. Nem sempre, porque o transplante é algo bem complexo. Porque o transplante de medula, você zera todo o teu sistema imunológico. Uhum. Então, nesse zerar o sistema imunológico, você está... Correndo risco. Correndo risco, pode pegar qualquer coisa a qualquer momento. Tanto que eles descobriram que ele estava com um fungo pulmonar. E aí ele começou a tratar esse fungo mesmo dentro do transplante, porque o transplante você fica totalmente isolado, né? Uhum. Ele estava em coma induzido na época, já até para não sofrer, porque tem problema pulmonar, uma série de fatores que podem acontecer realmente até a pega da medula, que é o que eles, né, o que todo mundo tanto espera. E o Gabriel conseguiu ir combatendo esse fungo, foi resolvendo e foi melhorando, assim, do nível que ele estava para até o dia que ele partiu, não se tem explicação lógica. Podemos dizer, inspirada na minha sobrinha de 5 anos, que ele melhorou tanto que virou estrelinha. É isso aí. É que ele veio com um propósito. E eu acho, sinceramente, que cada um de nós tem um propósito, porque senão essa vida fica muito chata. Uhum. Nós não viemos para não fazer nada. E ele deixou aí um legado gigante. Nós temos tentado, né, auxiliar as famílias aqui da região e até, muitas vezes, até de fora, quando precisam de outros estados, quando nos ligam, precisam de alguma coisa, nós tentamos fazer o que pode. Na verdade, a compreensão desse legado precisa ser muito bem absorvida pela família, no caso de você que é mãe, então é um negócio admirável isso, e tentar transmitir para os outros a possibilidade das pessoas prevenirem adequadamente essa doença. Mas explica para a gente com relação às aparências da doença. A gente falou sobre isso, né, ali fora, que é preciso você perceber não só o papel, não só o diagnóstico médico, não só a receita médica, não só o tratamento, não só o exame, mas o fato de você olhar e perceber. E você comentou o caso de uma médica que fez exatamente isso. O médico ou médico, eu não lembro bem, Na né? realidade foi o médico até que diagnosticou o Gabriel, né? Então, que ele olhou e percebeu. O que ele tem é tal coisa, sem fazer exame maior. Exatamente. Porque, na realidade, os exames, eles vêm, hoje em dia, principalmente, para confirmar o que você já imagina. Exatamente. Né? Porque se você tem realmente um olhar clínico, você consegue, deveríamos, né, pensar que deveriam conseguir, os médicos, a ter uma ideia do que a pessoa, o paciente, seja criança, adulto, tem. Então, por quê? Os sintomas principais do câncer infantil os gânglios inchados, que são aquelas bolinhas que muitas vezes ficam no pescoço, né, embaixo da axila, muitos gânglios, a palidez, vai ficando cada vez mais pálido, mais emagrecido, tem muita sudorese noturna, febre persistente. Então, quando nós falamos de sintomas, existem 9 sintomas básicos do câncer infantil. Eu acho que a equipe lá de dentro conseguiu colocar na tela conseguiu, para o pessoal de casa, pelas redes digitais acompanhar. Você vai falando, está aparecendo essa folhinha igualzinha. Sim. Você pode seguir falando da folhinha na ordem. Legal. Então, o primeiro seria palidez inexplicada. Do nada a criança parece pálida. O que acontece? Você vai percebendo que ao passar dos dias ela vai ficando cada vez mais pálida. Por quê? Geralmente, leucemia, linfoma ataca muito fígado, baço. Então, assim, primeiro você começa pálido para depois começar a ficar amarelado. Então, tem toda uma... né? A gente tem muita parte científica mesmo comprovada. Por quê? Porque tudo isso vai sendo absorvido. As células cancerígenas, todo mundo tem. Essa é a realidade. É verdade. Mas
algumas são startadas e outras não. Então, é aonde vai começando os sintomas. Eu queria que você entrasse num detalhe que você, conversando comigo, você falou, que vários sintomas X, aqueles 9 sintomas, tudo bem, mas você falou do caso de uma menina que começou a mancar e a professora percebeu. Sim. Quer dizer, isso não é um sintoma comum, normal? Exatamente. Por quê? Porque o tumor, ele é diferente. O tumor, o tumor ósseo ou até líquido, quando ele aparece, significa que ele já está ali. Já evoluiu. Já evoluiu. Porque aí sim, no caso dessa criança, é a professora que percebeu que ela estava mancando na escola. Não sentia dor, nada? Nada. Não caiu, não bateu? Por isso que os pais achavam que não era nada. Porque como ela não estava chorando, não tinha dor, não reclamava, só estava mancando. Então machucou ali e tá tudo bem. Só que não é assim, porque não tem como as pessoas começarem a mancar, começarem a puxar muitas vezes o braço. Eu tenho um caso de uma outra menina que é um osteosarcoma, que foi no ombro, de repente ela não consegue levantar o braço. E aí? Não é do nada. Alguma coisa tem. Então, precisa ser investigado. O problema é que se demora muito para investigar. E por isso, talvez, também tenha sido criado o Novembro Dourado, né? Isso. Para esclarecer essas dúvidas, para incentivar campanhas, ações. É isso aí. Dia 23 de novembro é o Dia Nacional do Câncer, do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil. Então, não só no dia 23, mas como em todo novembro, né, nós falamos muito sobre a conscientização dos sintomas do câncer infanto-juvenil, que são todos esses, como vocês estavam mostrando, né, que tem todos esses sintomas básicos, e é aquilo. Nós, como mulheres, como homens, temos que fazer exames periódicos. Por que as crianças não têm? Teríamos muito mais a falar, a gente agradece a sua participação. Imagina, eu que agradeço. Obrigado para você. Obrigada. Utilidade pública. Agora o assunto é o que funciona em Balneário Camboriú no feriado nacional desta quarta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República. Quem retorna com as informações é a jornalista Mari Junques. Isso mesmo, pessoal. Nesta quarta-feira, feriado nacional, a Prefeitura de Balneário Camboriú informa que os serviços públicos essenciais vão ser mantidos na cidade. No entanto, os atendimentos no Paço Municipal vão estar suspensos, mas a plataforma online Undoc permanece em funcionamento. Na área de educação, não haverá aulas nesta quarta, sendo que serão retomadas na quinta-feira, dia 16. Já a EMASA permanece com plantão 24 horas pelos canais de atendimento, como o Fala EMASA, no WhatsApp 47 3261 0000. Vale reforçar ainda que na área da saúde haverá atendimento 24 horas no pronto atendimento do Hospital Ruth Cardoso, no pronto atendimento da Barra e no UPA das Nações, além do SAMU pelo 192. As demais unidades de saúde também retornam os atendimentos na quinta-feira. Para saber como vão funcionar os serviços essenciais no município e aqueles que vão estar em regime de plantão neste feriado, acesse o site bc.sc.gov.br. Da Rádio e TV Câmara de Balneário Camboriú, Mari Junques. Tempo e temperatura. Acompanhe as condições do tempo para amanhã em Balneário Camboriú. Quarta-feira, 15 de novembro, sol entre nuvens, céu encoberto com chuva ocasional. Possibilidade de trovoadas, Adherbal, mas de forma isolada. Mínima de 19, máxima de 30. Quinta-feira, dia 16, céu com muitas nuvens, encoberto e possibilidade de chuva ocasional com trovoada isolada. Está muito parecido isso aí, né? Mínima de 19, máxima de 29 graus. Fonte de pesquisa, Laboratório de Climatologia da Univale. Agora são 6 horas e 29 minutos. Termina aqui a segunda edição do Câmara Informa. Apresentação de Adherbal Machado. E Ellen Francini, com reportagem de Daniela Medeiros e Mari Junques, e também de Ellen Francini, hoje com apoio técnico de Márcio Gonçalves. Opa, operacional Mauro Haddad e Renato Soares. Realização Departamento de Comunicação Social e TV da Câmara de Vereadores de BC. Siga em sintonia com a 101,5 FM Rádio Câmara BC, conectada com você. A próxima edição de notícias é no Câmara Informa, quinta-feira, pós-feriado, com o nosso querido Luiz Gustavo e a Mari Junques, às 9 da manhã.
Lembrando que daqui a pouco, então, começa mais uma sessão plenária e você pode acompanhar os projetos a serem discutidos na casa. Tenha uma boa noite e até quinta. Tchau, tchau. Você acompanhou o Câmara Informa. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.